Fala, meus amigos são paulinos, estamos aqui novamente nesta quinta-feira trazendo esse pós-jogo do São Paulo após essa atuação vergonhosa. Perdeu para a equipe do Fluminense pelo placar de 6-0. Eu nunca vi o São Paulo tão largado como está nesse momento. Estou trazendo esse pós-jogo aí do Sport TV, onde Luiz Gustavo fez uma declaração muito forte sobre a situação atual do clube. Problemas de lá de cima até chegar aos jogadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, fiquem à vontade e vamos aí com o vídeo. No ar o troca de passes desta quinta-feira, depois dessa goleada 6-0 Fluminense sobre o São Paulo. Vamos voltar ao Maracanã, lá Léo Lepre e Ricardo Lai trazem as reportagens pra gente. Boa noite, pessoal, bem-vindos ao Troca. Boa noite, Diniz, boa noite a todos. Conversar com o Luiz Gustavo. Luiz, o que dizer para a torcida do São Paulo depois de uma noite como a de hoje? E eu também queria que você dissesse o que você falou com os jogadores naquele momento no primeiro tempo que você chamou o grupo a se reunir depois do terceiro gol do Fluminense. O que falar para o São Paulino hoje? Cara, eu sou um cara que, desde quando eu nasci, eu aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar. Mas, infelizmente, a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara, a culpa é nossa. Nós jogadores que fizemos a merda que fizemos hoje, desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande, um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui nesse clube. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida ano passado, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida. E cabeça erguida para mim é ser honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas uma coisa é certa. Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidade. Assumir de cima para baixo para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Você acha que isso tem um problema que vem de cima da parte da diretoria, a parte das lesões? O que explica isso? Cara, eu aprendi na minha vida, quando eu erro, eu venho aqui, falo, peço desculpa, reflito o que eu tenho que fazer e melhoro. Tem coisas, como eu disse, eu cheguei no clube faz 2 anos, mas tem pessoas lá que vivem muito mais tempo que eu, que estão vivendo a mesma situação, e não dá mais. Acabou. Eu sou uma pessoa que vivo para melhorar, para evoluir. E espero que esse clube, como eu disse, é um clube apaixonante, um clube gigante, muito maior do que qualquer um que está aqui. Mas precisa realmente que as pessoas botem os pingos nos is para que isso aqui continue a evoluir como todos esperam. Lai, valeu, muito obrigado. Que goleada histórica, né? A maior do confronto. O Fluminense faz 6-0 no São Paulo. O que se viu hoje do time do São Paulo, e que pese os 15 desfalques, o São Paulo tinha 15 desfalques para o jogo de hoje contra o Fluminense. Melhorando até a média, né? Porque a média do São Paulo por jogo ali é em torno de 11, 12 desfalques por jogo. Hoje o Crespo não tinha 15 jogadores. Ainda assim, a postura do São Paulo em campo hoje contra o Fluminense foi algo que jamais vi. Não me lembro na história do São Paulo um time tão apático, um time tão permissivo como foi esse de hoje diante do Fluminense nessa goleada sofrida 6-0. E são times que, teoricamente, estão no mesmo patamar ali ou estavam na tabela disputando a mesma coisa. Uma vaga, né, na Libertadores de 2026. Mas o que se viu em campo foi um atropelo do Fluminense. Ganhou de 6 e, olha, poderia ter vencido por 8, 9, 10. 6 acabou sendo pouco. Tamanha diferença entre os dois tricolores no Morumbi. Convido vocês aí de casa a participarem com a gente. Tricolores cariocas empolgadíssimos com o Fluminense. Que, olha, o Fluminense chega a 8 vitórias consecutivas como mandante no Campeonato Brasileiro, né? A maior sequência da história do Fluminense. Nunca o Fluminense tinha conseguido 8 vitórias seguidas como mandante e fez hoje diante desse São Paulo no Morumbi. O Fluminense garante a sua participação na Libertadores. Agora, nas rodadas que faltam para o fim do campeonato, tenta uma vaga direta na fase de grupos, que é possível ainda. O Fluminense ganha 2 posições na tabela. Claro que a rodada ainda vai terminar, mas ultrapassa o Botafogo e o Bahia chega a 58 pontos na 5ª colocação. Dito isso, Carlos Eduardo O Mansur está aqui presente, assim como o Alex, para conversar um pouco mais sobre esse jogo. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Um atropelo, um time só jogou no Maracanã nessa noite. Tudo bem, Mansur? Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. A todo mundo que assiste ao Troca.
Vamos lá, é duro, é um placar muito duro, né, para um time grande sofrer, deixa marcas, deixa o torcedor machucado. A gente pode olhar, obviamente, por dois lados. Tem uma grande atuação do Fluminense também. Muito Fluminense boa. Que cresce muito na reta final, numa reta final importante para ele, um momento importante para ele crescer, não só pela disputa de vaga na Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, vaga direta, mas também porque ele vai decidir jogar uma semifinal de Copa do Brasil e parece chegar num momento bom, enquanto o adversário dele... Esse é o melhor momento na temporada, talvez, desde o Mundial de Clubes, né, que houve uma empolgação geral, com o Fluminense atingindo a semifinal da competição. É o principal momento do Fluminense em termos de futebol jogado na temporada, né? Enquanto o adversário dele cai de rendimento, né? O Vasco, que é o adversário do Fluminense, cai de rendimento. E por outro lado, assim, eu não estou dizendo que quem fala isso está errado, porque quem sou eu para determinar o que as pessoas devem achar, cada um tem a sua forma de pensar. Eu não me sinto confortável para falar em postura, porque é difícil a gente entrar e medir o quanto, e você apontar o dedo para esses jogadores, dizer que eles não se empenharam no jogo, que eles não tiveram... Não estou falando de você, não. Assim, na questão mesmo, porque eu falei assim, foi uma postura ruim do São Paulo no jogo, eu achei hoje. Jogadores, corpo para baixo, meio cabisbaixo. O que eu acho é que eles são o ponto final de uma sequência de problemas, assim. Eles eram o rosto visível de um elenco que está chegando dilacerado a essa reta final de campeonato. E aí, a entrevista do Luiz Gustavo, ela me deixou com mais interrogações do que com certeza. Ele quis dizer que há algum problema de bastidor, mas não apontou exatamente qual. Quer que a diretoria tome a frente para dizer. Então, a gente vai continuar aguardando e no nosso papel de tentar apurar, tentar fazer com que a diretoria venha e fale. Agora, não foi esclarecedor. Não. O fato é que o São Paulo precisa entender como, temporada após temporada, ele está quase sempre entre os clubes que mais perdem jogadores, um número, por mais que o calendário brasileiro seja exigente, que todo mundo sofra muito com lesão, que haja jogos em que os times estão, de fato, depauperados em termos de elenco, o que acontece no São Paulo parece uma coisa sistemática. E hoje era um time de jogadores que quase nunca jogaram juntos, muitos garotos, com poucos minutos no time, com pouquíssimas opções de banco, você sai, toma um gol cedo, com 15 minutos está 2-0. Eu acho que isso contribui para essa sensação de um time batido em campo, sem reação. Lógico que você pode tomar uma atitude maior, você eventualmente pegar uma bola e tentar comandar algo, mesmo que seja na base da sua iniciativa individual, de tentar contagiar companheiros, teve pouco quem assumisse talvez algum papel, mas assim, esses jogadores para mim são o alvo fácil, são a face visível de um clube cheio de problemas, com muitas questões, e precisa entender por que ele chega ao final de muitas temporadas tão com o elenco tão dilacerado assim. Alex foi jogador, né? Já esteve em campo, não sei se tomou a goleada de 6 assim alguma vez, Alex, mas ao ver o jogo, a impressão que dava aos 30 do primeiro tempo é de que se quisessem encerrar o jogo ali, vamos acabar 3-0 para o Fluminense, acho que até o São Paulo topava naquela altura, tamanha era a diferença dos times em campo. Era a impressão que passava. O que é que você sentiu ao ver essa goleada do Fluminense 6-0? Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Manso, todo mundo que está em casa. O jogo, ele explicou quem veio realmente para o jogo, no sentido de estar focado, mais atento e produzindo bem mais, e o outro time que ele vem sofrendo com algumas situações. Depois da entrevista do Luiz Gustavo, realmente tem algo ali a mais que a gente não sabe, não ficou claro o que é, mas tem, né, que refletiu dentro do campo. Aí a gente vê que as coisas, o campo ele mostra alguma coisa, ou ele reflete alguma coisa de muitas das coisas que vem acontecendo dentro desse ambiente que a gente não acompanha. Então, o Fluminense colheu os frutos de um grande jogo, de um grande momento que vem vivendo, e o São Paulo colheu os frutos por fazer um jogo desconectado. Eles não conseguiram se preparar para o jogo, parece que eles não vieram para um jogo desse tamanho. Mesmo com todas as alterações, não é para sofrer uma goleada dessa. E é muito duro. De 6 eu não perdi, não, mas perdi de 5, umas 3 ou 4 vezes eu perdi. E é muito difícil, é muito chato, é vergonhoso realmente. Você não pode, um time profissional desse tamanho, fazer um jogo tão ruim, né? Tomar 6 gols da maneira que foi, isso é uma mensagem ruim. Porém, isso é um momento, né? Eu acho que isso não diz o que são esses atletas, esses profissionais, mas que nesse momento realmente é um golpe muito duro para eles. Mas eles que eram responsáveis para não permitir com que isso acontecesse. Então, cada gol, cada momento do jogo, ele foi ficando comprometido. Qualquer análise tática, penso eu, por causa desse lado comportamental, né? Já entrou meio destruído. E o Fluminense, ele tirou proveito disso, não tem nada a ver com isso daí. Mas se você consegue, de repente, tirar algo de positivo, que você tem sempre que olhar, tem sempre uma mensagem que acontece disso para você entender o porquê que você ganha
Por que você empata, por que você perde, ou jogando bem, ou jogando dessa maneira que jogou. Tomara que o São Paulo consiga não nos explicar isso. Acho que é mais para eles, é para eles internamente, porque terminar um ano dessa maneira que vai terminar é realmente algo meio... É bem complicado, assim, para você poder, de repente, vislumbrar o que pode acontecer no ano que vem. Pois é, vamos trazer a participação aqui da nossa equipe, né, que transmitiu o jogo aqui no Sport TV, Antero Neto, Eric Faria e Roger Flores, para falarem dessa super goleada do Fluminense, 6-0. Difícil até de explicar, encontrar meios de dizer para quem está em casa o que é que foi o jogo, porque só um time jogou, 6-0 ficou barato. Porque esse jogo poderia ter sido 8, 9, até mais para o Fluminense. Tamanhas foram as chances, e as chances claras desperdiçadas pelo Fluminense, além dos 6 gols que já marcou, né, Antero? Bem-vindos ao Troca, amigo. Fala, Diniz, um abraço. Marcou sim. Tô lembrando aqui, na minha lembrança rápida, 3 oportunidades, né? Uma do Serna, que parou no goleiro, teve a do Canóbio na trave, teve uma no segundo tempo do Serna também, que parou com o goleiro. Então, 3 chances claras que teve, além dos 6 gols do time do Fluminense. Eu não conversei com o Alex, assim, mas o entrosamento acho que é isso mesmo, assim, porque eu tava pensando em fazer essa pergunta aqui ao Roger, ao Eric, dando boa noite a eles, e o Alex meio que levantou essa questão de assim, eu ia perguntar ao Roger, ao Eric, assim, tem análise tática depois de um 6-0, assim, ou o resultado transcende a uma outra coisa que a gente precisa analisar? Roger, boa noite. Então, boa noite, Antero, pessoal da mesa. Eric continua aqui do meu lado. Eu acho que a partir do momento que a bola rola, você começa a avaliar taticamente. E aí os gols vão saindo e, obviamente, que isso interfere na questão anímica do jogo. Você tomar um gol num pênalti bobo desse logo com 5 minutos de jogo, isso interfere já na parte anímica, né? O time que já está todo remontado, que está todo quebrado, que o Crespo tentou fazer milagre para botar um time, tentar colocar um time competitivo em campo, aí tem um passe desse do Pablo Maia. Uhum. Isso aí já é interferência, né? Um jogador já cabisbaixo, um jogador já sentindo pressão dentro de campo. Aí sai o segundo numa velocidade também muito rápida. E aí fica esse reflexo, né? De um time que não tem força para reagir, de um time que não tem a parte emocional dentro de um jogo para dar uma resposta. Isso não foi só dos jogadores, não. Hoje o Crespo no banco de reservas também dessa maneira, né? Sempre de braços cruzados, cabisbaixo, tentando buscar na memória ou em alguma coisa soluções que ele não tinha nem no banco de reservas, coitado. Ele faz substituições no intervalo. A gente discutia aqui que a gente entendia que o São Paulo já tinha que ter sido modificado no início do primeiro tempo, já com a facilidade que o Fluminense encontrava. Ele faz as modificações no intervalo, faz 3, o time até dá uma reajustada, chega 2, 3 vezes, tem umas bolas paradas, mas aí chegou um determinado momento que se abriu muito e o Fluminense aproveitou os contra-ataques para fazer mais 3 gols. Eu acho que esse é o reflexo. Quando a gente colocava a câmera no rosto dos jogadores do São Paulo, todo mundo abatido, de cabeça baixa, acusando o golpe mesmo de uma noite trágica, de uma noite que fica marcado na história do confronto e do São Paulo, né? Porque a maior goleada da história, né? O Fluminense iguala uma goleada do São Paulo e, obviamente, uma noite muito triste pro torcedor tricolor paulista. Eu tô aqui com o Eric Faria também, e quando eu perguntei ao Roger se tinha análise tática e tal, mas se por um lado a gente abre mão disso, muito por mérito do Fluminense também, que, enfim, dominou o jogo de ponta a ponta, um domínio absoluto que, assim, ó, foi isso, o Fluminense foi isso em campo. Tudo bem, Eric? Boa noite, amigo. E aí, Antero, Roger, pessoal do estúdio, Diniz, Mansur, Alex, um abração para todo mundo. Pois é, quando tem um placar desse, a gente tem que olhar para os dois lados, né? O lado que leva a goleada e o lado que aplica a goleada. E hoje o Fluminense fez uma partida sem erros. Começando pelo seu goleiro, que quase não trabalhou, terminando com o Soteldo, que foi o jogador que entrou como reserva na ponta esquerda, que ainda participou do último gol do Fluminense, dando essa assistência que a gente está vendo aí para o Serna. Foi uma grande atuação do Fluminense, de um time que vem crescendo nessa reta final de temporada, um time que em casa consegue ser muito dominante, inclusive contra adversários fortes, fora de casa conseguiu uma estabilidade defensiva que permitiu ao Fluminense, por exemplo, jogar contra o Cruzeiro no Mineirão e contra o Palmeiras no Allianz Parque e não sofrer gols. Foram 2 placares 0-0 que deram 2 pontos importantes para o
Fluminense nessa briga por vaga direta à Libertadores, enfrentou os 4 primeiros nesse recorte recente, ganhou do Mirassol, ganhou do Flamengo e esses 2 empates aos quais eu me referi agora. Então o Fluminense hoje é um time que tem um jeito de jogar, o Zubeldia desde sempre decidiu por esse time titular, muda aqui um pouquinho o centroavante, entra um outro jogador no meio, mas enfim, desde sempre ele escolheu uma forma de jogar, escolheu 12, 13 jogadores e não vem mudando. E tem dado sorte, jogadores não se machucam, não levam cartões, não são suspensos. Enfim, ele consegue repetir e conseguiu dar entrosamento. Então hoje foi uma noite em que deu tudo certo para o Fluminense, deu tudo errado para o São Paulo, mas com todo o mérito do Fluminense para ter dado tudo certo, né? E Antero, claro, só para falar um pouquinho também do São Paulo, porque o São Paulo tem que recuperar os cacos rapidamente. O São Paulo ainda é 8º. Pode ter um rebote de Copa do Brasil e o 8º classificado classifique para a Libertadores também, para uma pré-Libertadores. E o São Paulo está na frente do Bragantino, que já jogou, do Grêmio, que já jogou. Eu acho que é o Corinthians, que ainda tem um jogo a cumprir para entrar na rodada. Do Botafogo domingo. E igualaria os pontos do São Paulo. Então o São Paulo tem que recuperar esses cacos rapidamente, porque ainda tem objetivo nesses 2 últimos jogos. Você vê que historicamente o impacto desse resultado, né? Foi a segunda maior derrota do São Paulo na história do Campeonato Brasileiro. A primeira foi uma vitória do Vasco em 2001 sobre o São Paulo no São Januário por 7-1. E a última vez que o Fluminense havia feito 6 gols de diferença, também tem 21 anos, foi uma vitória por 7-2 sobre o Juventude em 2004. Então, a gente viu hoje aqui... Tava nesse jogo aí. Você nesse de 2004? 2 ou 3 gols nesse... Foi um jogo em Volta Redonda. Então, você vê que o que a gente viu hoje aqui é parte da história do Campeonato Brasileiro. A né? última vez que o Fluminense tinha goleado assim tão grande quanto o São Paulo foi em 1960. Foi um 7-2, somando todas as competições, foi um torneio Rio-São Paulo. Então, certamente, a gente falou durante o segundo tempo, né? É uma derrota que vai ecoar nos corredores do Morumbi, vai ecoar nos gabinetes dos dirigentes do Morumbi, porque quando um time do tamanho do São Paulo, tricampeão de Libertadores, tricampeão mundial, leva de 6, alguma coisa vai acontecer. E com a entrevista do Luiz Gustavo, isso vai ser potencializado, certamente. Detalhe que não é exclusividade esse 6-0, mas é a segunda maior goleada desta edição do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo fez 8 no Vitória, tivemos uma vitória do Flamengo sobre o Juventude aqui, aquela vitória do Vasco fora contra o Santos, e agora esse 6-0 do Fluminense sobre a equipe do São Paulo. Dessas 4, 3 no Maracanã, né? 3 no Maracanã. Das 4, 3 no Maracanã. E uma no Morumbi. E o Antero, viu, galera do Troca? Contra o Santos, mas foi no Morumbi. O Antero trouxe um dado interessante no nosso aquecimento, dizendo que não havia lei do ex em campo hoje, né? Porque nenhum jogador do Fluminense, até o Ganso entrar. Mas teve a lei do ex do Zubeldia, né? Essa foi doída, né? E o Fluminense entra de vez na briga por essa vaga direta da Libertadores, que é onde o Fluminense tem que buscar, né? Porque ele passa Bahia e passa o Botafogo. Obviamente, Bahia e Botafogo ainda jogam na rodada. Mas o Fluminense tem que buscar nessas 2 últimas rodadas essa vaga direta de Libertadores.